tá? Desta forma, se nós pegarmos e analisarmos o primeiro caso, nós vamos ter que a força centrífuga será vezes o H menor ou igual a força peso vezes B dividido por 2. Quem são essas variáveis que a gente está analisando? São justamente são provenientes justamente dessa imagem aqui, onde nós temos o gabarito H, né? Nós temos o centro de gravidade do veículo, nós temos a força P, a sua componente F e a sua resultante, né? A componente F é a força centrífuga que está tirando o veículo da sua trajetória. Nós temos aqui nos pneus a proporção da força de atrito, tá? O B é a distância entre rodas, só para fechar o raciocínio, tá bom? Então, quando nós estivermos analisando o segundo caso, nós tomamos como referência esse padrão, essa equação, essa igualdade. Consequentemente, se nós tivermos essa equação, essa condição acontecendo, nós não teremos um problema de equilíbrio no nosso veículo e, consequentemente, ele permanecerá na via sem nenhum problema. No entanto, se o equilíbrio ocorrer quando a resultante passar pelo ponto A da nossa imagem aqui, acontecer passando pelo ponto A, nós vamos ter um problema, tá? Então, nós vamos ter o fenômeno de deslizamento acontecendo. E para que isso não ocorra, nós vamos ter, então, a definição do segundo caso, que seria a parcela anterior, né? Que é a força centrífuga vezes H, maior que P, força peso vezes B dividido por 2, onde também a massa será maior que a velocidade ao quadrado dividido pela curvatura da trajetória, vezes H, maior que a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância entre rodas, dividido por 2. E, por fim, nós teremos que a velocidade ao quadrado ela será maior que o raio de curvatura, né, da trajetória, vezes o B, vezes a aceleração da gravidade, dividido por 2 vezes o H, que é o nosso gabarito, tá? Então, se nós pegarmos essa última parcela, que diz referência à velocidade, se for superada a velocidade de equilíbrio, que é justamente essa parcela aqui, reescrevendo seria a raiz quadrada de ρ vezes B vezes G dividido por 2H, nós teremos que o veículo girará em torno, ao seu redor, do ponto A e ocorrerá, então, um tombamento, tá? Então, além do deslizamento, nós temos um problema de tombamento acontecendo. Daí, nós podemos escrever que o raio de uma curva será dado pela seguinte equação. Raio ele deve ser maior ou igual à velocidade ao quadrado dividido por 127,136 vezes o fator de atrito, tá? Então, se nós tomarmos como exemplo uma velocidade de 60 km por hora e um coeficiente de atrito de 0,15, nós vamos ter que o raio ele deve ser maior ou igual a 189 metros, tá? Então, o que a gente constata a partir desta análise? A gente constata uma limitação do raio em função da velocidade, tá? Então, é possível sim que a gente obtenha raios maiores através da modificação do plano de rolamento. Ou seja, se nós pegarmos o nosso ponto A da nossa imagem e levantarmos ele, fizermos a rotação, né, do nosso eixo na vertical de A. Dessa forma, nós promoveremos, a elevação do apoio das rodas situadas do lado externo da curva, tá? Esse procedimento, ele proporcionará maior amplitude para o deslocamento lateral do nosso suporte da resultante da nossa força, tá? Consequentemente, a gente pode falar que como o peso do veículo é constante, isto equivale a se poder
aumentar a força centrífuga, isso é, a velocidade. Então, esta modificação que nós fazemos no plano de rolamento é que é denominado superelevação, tá? Então, se nós pegarmos a nossa componente força e decompor ela com relação às forças normais que estão aqui, nós vamos ter que o P será cosseno de alfa e o FC será cosseno de alfa também, tá? Aqui, perdão, é FC seno de alfa, porque a gente decompõe tanto P quanto FC. Então, FC seno de alfa e P cosseno de alfa, tá? Quem é alfa? É o ângulo tangente de alfa igual a superelevação, tá? Tá aqui o nosso alfa, aqui embaixo. Então, se nós analisarmos essa mesma relação com a força de atrito, nós vamos conseguir, para a decomposição de atrito, que será P cosseno de alfa mais a força centrífuga seno de alfa vezes o coeficiente de atrito. Então, a gente encontra a força de atrito atuante neste esquema aqui, certo? Então, na condição que a gente tem de equilíbrio quanto ao deslizamento, nós teremos a equação da seguinte maneira, que a força centrífuga cosseno de alfa, ela será igual ao peso seno de alfa mais o peso cosseno de alfa mais o nosso... Não escrevi errado a outra equação, não, né? Não, tá certo. Aqui é cosseno e aqui é cosseno. Aqui é cosseno, aqui é cosseno. Aqui é seno. Tá, então será mais o P cosseno de alfa mais a nossa força centrífuga seno de alfa vezes o coeficiente de atrito, tá? O valor da força centrífuga em uma curva de raio R e velocidade V em quilômetros por hora será dado, então, da seguinte forma, que nós temos a equação inicial, então, massa é a relação de peso dividido pela aceleração de gravidade, né, da gravidade, perdão, vezes velocidade ao quadrado dividido por 3,6 ao quadrado vezes R. E desta forma, fazendo o rearranjo da nossa equação, nós podemos encontrar que a força peso vezes a velocidade ao quadrado dividido por 127,138 vezes o raio será igual à nossa força centrífuga, tá? Então, se nós operarmos algebricamente a equação que a gente encontrou anteriormente, e substituindo, então, o nosso FC pelo seu valor e considerando o nosso E igual a tangente de alfa, nós vamos ter que algumas relações fundamentais de interdependência de velocidade, raio e superelevação para a condição de deslizamento, tá? Então, para a condição de deslizamento, a velocidade será igual a 11,276 raiz de E mais o coeficiente de atrito dividido por 1 menos superelevação vezes o coeficiente de atrito, tá? Isso tudo aqui, essa raiz, este radical, vezes o raio. Já o raio pode ser escrito como 1 menos a superelevação vezes o coeficiente de atrito dividido por superelevação mais coeficiente de atrito vezes velocidade ao quadrado dividido por 127,138. E, por fim, a superelevação ela pode ser escrita como velocidade ao quadrado menos 127,138 vezes coeficiente de atrito vezes raio, essa parcela toda dividido por 127,38 vezes o raio, mais coeficiente de atrito vezes velocidade ao quadrado, tá? Então, essas seriam as equações para deslizamento, mas é também necessário fazer uma análise quanto ao tombamento. Então, para o tombamento, a gente considera os momentos do sistema de forças, tá? Em relação ao ponto A. Então, nós temos que a equação para o tombamento será igual a esta para a velocidade, para raio e superelevação. Só que a gente pode verificar assim como... A gente pode verificar com estas relações que há uma proporcionalidade entre a velocidade e o raio das curvas, tá?
Para se obter, então, maiores velocidades em uma via, maiores deverão ser os nossos raios das curvas, tá? Outro aspecto importante que resulta dessa análise é quanto maior o perigo nas curvas, que a gente deve verificar se o maior perigo que nós estamos analisando é o deslizamento ou o tombamento. Então, tomando as equações que a gente definiu anteriormente de superelevação, tanto para deslizamento quanto tombamento, nós temos que B dividido por H será igual a 2 vezes o coeficiente de atrito, tá? Quem é B? Distância entre rodas. Quem é H? Gabarito livre, a altura do veículo, né? E o coeficiente de atrito?